Você não precisa perdoar seus pais para conseguir ficar bem emocionalmente ou né, qualquer outra coisa que a gente acredita que vai conseguir, né, perdoando os pais. E eu acho que é uma coisa bem comum, assim, né, acho que quando a gente está num processo de autocura, quando a gente busca, né, autoajuda, essas coisas, a gente vai passar por essa fase de achar que precisa perdoar os pais, né? Pra daí as coisas começarem a andar pra frente, né? Então, essa fase ela é importante porque ela mostra que o perdão forçado ele não adianta de nada, né? E que não é um botão que você aperta, você precisa perdoar os seus pais, vamos perdoar os seus pais, né? Sem que eles tenham assumido responsabilidade, né? Pela dor de que te causaram, né? Porque a maior parte das vezes nessa dinâmica familiar narcisista, né? Os pais nem chegam a assumir responsabilidade pelos próprios erros. E quando assumem só uma parcela da culpa, né? Para às vezes manter o vínculo, né? Mais uma forma de manipulação do que de fato um pedido de perdão genuíno, né? Que valida, né? O sentimento do filho, porque né, se os pais validam a dor do filho, seria admitir de que eles falharam, né? De que eles cometeram erros. E pais narcisistas, né? Eles não têm essa capacidade. Então, quando chega um paciente até mim, quando eu trabalho com pessoas, ou também no próprio processo, no processo do Joel, né, a gente conversando também, a gente entendeu que o perdão ele acaba sendo uma consequência, certo? O perdão é uma consequência de um processo de cura pelo qual você passa, né? E esse processo de cura nada mais é do que validar a minha raiva, validar a minha frustração, né? Porque são sentimentos legítimos, né? Que não surgiram do nada, eles surgiram de um lugar de injustiça, de impotência, de negligência, né? E quando a gente força um perdão, às vezes para eu me livrar, justamente, eu quero me livrar da raiva, da frustração, tenho com meus pais, porque se eu validar esse sentimento e olhar para os meus pais como eles realmente são, seria eu me ver no mundo sozinho, né? Seria eu ter que me tornar adulto, prover para mim, tomar decisões sozinho, não ter rede de apoio. E assim, são pouquíssimas pessoas que conseguem tomar essa decisão, né? E só que o processo de perdão aos pais e até de auto-perdão, ele vai envolver, né, tomadas de decisão que validam a nossa raiva, né, validam a nossa frustração e não uma forma de querer passar por cima ou querer me livrar desses sentimentos, né? Você vai se livrar desses sentimentos a partir do momento em que eles não serão mais necessários, ou seja, se eu né, valido as minhas emoções, a minha raiva, a frustração, tenho coragem de tomar decisões de me tirar de situações, né, onde eu continuo sentindo essa raiva, continuo sentindo essa frustração, né, e aí, né, a partir disso, criando um relacionamento novo comigo mesmo, né, de alto amor, porque se eu me tiro de situações tóxicas, automaticamente minha criança interna volta a confiar em mim, né, então automaticamente eu me torno merecedora de perdão, né, porque não tem como a gente exigir que nossa criança interna perdoe a gente enquanto a gente ainda estiver sendo os nossos pais com a gente mesmo, né. Então, o perdão aos pais, ele só é saudável quando ele parte de uma consequência, né? Eu valido os meus sentimentos, eu olho para minha dor, olho para o meu passado como ele realmente foi, não romantizo mais as coisas que foram feitas, né? Mesmo sendo pela minha mãe, pelo meu pai, né? Entro nesse processo de cura, onde eu entendo que é uma relação complexa, né? De um vínculo afetivo que baseia no trauma, né? No inglês a gente fala trauma bonding, né? Que é um vínculo que baseia no trauma, né? Então, é, essa validação dos nossos sentimentos internos, essa raiva, né, que a gente sente, não é uma coisa que a gente precisa se livrar, é uma coisa que precisa ser validada, porque ela surge de um lugar genuíno, né? Ela surge de um lugar onde, de fato, essa raiva, ela no contexto no qual ela surgiu é totalmente válida e coerente com as circunstâncias que aconteceram, né? Então, só que a maior parte de nós, a gente não quer ver nossos pais como eles realmente são e acabamos projetando nossa raiva, frustração que a gente não nos permite sentir deles em outras pessoas, né? Então, se a gente quer ter uma vida nova, automaticamente uma vida antiga, ela acaba, né, desmoronando. Então,
validar os nossos sentimentos, a nossa raiva e tomar decisões, obviamente, necessárias, né, para esse desenvolvimento pessoal, de fato, que você vai ter, né, porque eu vejo que eu tomo decisões que validam os meus sentimentos, né, meio que você também quebra um ciclo interno, porque quem não validava a sua raiva, quem falava que ela não era válida, eram seus pais, né, porque se eles validassem, seria olhar para si mesmo e não poder mais projetar no bode expiatório que é o filho, né, então não é a gente que tem que perdoar nossos pais, a gente não precisa perdoar nossos pais, sabe, o perdão ele vai ser uma consequência da gente mergulhar profundamente, né, no nosso passado, ver ele como ele realmente é, né, entender do porquê que eu me sinto assim, porquê que eu me sinto assado, né, e se existir de fato uma possibilidade, né, de reconciliação com os pais, também, né, o primeiro passo seria validar os meus sentimentos e chegar até os meus pais ou até a pessoa, né, e conversar sobre isso e ver como a reação, né, como a reação da pessoa vai ser, e assim, casos raros, né? Você vai ter responsabilidade. Isso, você vai ter uma mãe e um pai que assumem a responsabilidade. E quando tem, normalmente, né, quando os pais pedem desculpas, normalmente é uma forma de manipulação, sabe? Acho que poucas pessoas, elas têm que ter um nível de consciência muito elevado para você poder reconhecer um erro seu, né? Normalmente um pai narcisista, uma mãe narcisista já vivem tão desconectos de si mesmos, né? Que seu filho é negligenciado, seu filho é renegado, seu filho não é bem cuidado, é um reflexo também do próprio relacionamento que os pais têm com a própria criança interna, né? Então, a pessoa já está meio que tão infectada pelo auto-ódio, né? Ela já está tão sem saber lidar com a própria criança. E tão perdida de si mesma, e com um relacionamento tão quebrado com ela mesma também, né? Que tem que pensar que os nossos pais assumirem responsabilidade, são duas dores que se envolvem. Uma é a ilusão que se quebra sobre o eu, né? Que eu construí de que eu sou uma mãe, um pai perfeito, né? Que eu não cometo erros. E a segunda ilusão que se destrói é sobre nossos próprios pais, porque em algum momento nossos pais também se cegaram, passaram por cima da própria raiva e da frustração, né, para manter o vínculo com os próprios pais, também odiaram seus pais em silêncio e acabaram projetando esse ódio no filho. Então é um ciclo que se repete, né? Então todo o pai e toda mãe que acaba pedindo perdão pro filho também meio que tem que pedir perdão a si mesmo por ter se tornado a própria mãe, o próprio pai muitas vezes, né? E repetir o ciclo com o filho, né? Então tem que ter uma consciência muito expandida. E outro cenário também que existe, gente, muitas vezes, né, quando a gente fica mais velho, muitas vezes eu vejo, né, pais que de fato se arrependem e percebem que, né, repetiram esse ciclo de autonegligência com os filhos e aí querem compensar, sabe? Só que o filho, no momento, ele se torna adulto, né? Em algum momento você já nem tem mais controle sobre isso, né? Então os erros já foram feitos, a cagada já foi feita. Então uma coisa que você pode fazer é, obviamente, trabalhar com seu filho, sua filha pedir perdão, mas jamais assumir responsabilidade pelo filho que já é adulto, que agora precisa trabalhar com a própria criança interna e precisa também, né, passar por esse processo de assumir responsabilidade pela própria vida, né? Ou seja, mesmo que eu valide minha raiva pelos meus pais, não é, eles são os monstros e eu não tenho poder. Não, eu entendo que eles, em certo momento, determinado momento da vida, foram monstros, né? Inconscientes, muitas vezes, que não sabiam o que faziam. Mas agora eu sou uma adulta e o que eu faço com a dor que foi causada em mim, né? Então, muitas vezes os pais já passaram por um renascimento, mas os filhos não estão prontos. E aí o pai e a mãe que assumiram a responsabilidade, que entenderam, né, que cometeram um erro, mas o filho muitas vezes ainda está preso à dor, não consegue superar ou ainda quer culpar os pais, né? Porque não é uma questão de validar seus sentimentos, validar sua raiva, não tem a ver com jogar a responsabilidade no colo dos seus pais, né, pela sua vida. É sobre a sua infância, no momento em que você era uma criança, né? Mas a partir do momento que você é um adulto, você já replica esse tipo de relacionamento com você mesmo, né? Então, validar a minha raiva em relação aos meus pais, me afastar dos meus pais,
né, só funciona quando eu faço o trabalho interno onde eu integro minha própria mãe e pai interna, né, porque eu já passei a me relacionar comigo mesmo da mesma forma. Então, né, não é só, preciso cuidar dos meus pais, né, tipo assim, preciso validar a minha raiva em relação aos meus pais também, validar a minha raiva em relação a mim mesma, né, por me colocar em situações de merda, né, por replicar o relacionamento, por ser impaciente comigo mesmo, por ser injusto comigo mesmo, por não saber me amar, né? Então, não é um jogo de culpa, né? É um jogo de autorresponsabilização que parte tanto do filho quanto dos pais, né? Então, eu, por exemplo, o Joel, né, a gente entendeu que não é mais sobre, os nossos pais fizeram isso, aquilo na nossa vida e agora eu vou ficar presa a uma mentalidade de impotência onde eu não posso fazer nada, né? Não, ao contrário, eu entendi, ok, eu valido a minha raiva, eu lido com a dor de ser órfão de pais vivos, eu lido com a dor de ser sozinho, de não ter tido rede de apoio, ter sido negligenciado, mas ao mesmo tempo também eu assumo responsabilidade, porque agora eu já sou um adulto e eu preciso agora dar para a minha criança interna o que meus pais não foram capazes, né? Então não adianta nada eu culpar os meus pais sem entender que uma parte minha também já se tornou eles, né? E que eu preciso olhar para dentro aonde me tornei os meus pais, aonde eu replico o mesmo relacionamento tóxico comigo mesmo, né? E começar a trabalhar fortemente, muda isso, e no caminho oposto, porque a cura, ela parte disso, né? Então eu sempre falo, gente, ansiedade, depressão, doenças psicossomáticas, até doenças físicas, elas não vêm do nada, né? Elas se desenvolvem ao longo dos anos com auto-negligência, com auto-ódio, né? Então o nosso corpo ele adoece conforme, é como se uma doença interna, né, que é esse relacionamento de auto-ódio que a gente tem com a gente mesmo, começasse a se eternizar, né? Então são mensageiros, nossas doenças são mensageiros e não é algo que tá ali para condenar a gente pro resto da vida e sim a gente, sabe, poder se curar ou poder se transformar, né? Então é só escutar a mensagem do mensageiro, né? Então se eu tenho doenças psicossomáticas, ansiedade, depressão, né, principalmente ataque de pânico, todos nós a gente tem isso também, todos nós em algum nível a gente tem, entendeu? Então quem foi diagnosticado só chegou num ponto tão extremo, entendeu? Onde não consegue mais esconder, nem de si mesmo e nem da sociedade, né? Então, na verdade, é uma coisa positiva se você for ver, né? Porque a partir do momento que eu me torno consciente de que eu tenho ansiedade, que eu tenho depressão, já é um momento onde eu posso ter cura, onde eu posso começar a curar, né? Então, tem gente que nem chegou no nível de consciência onde percebe que não tá bem, né? De tão desconecta do próprio corpo, das próprias emoções, de si mesmo, né? Então, sempre quando eu ouço, né, preciso perdoar os meus pais, que não sei o que mais, né, a primeira imagem que me vem na cabeça, né, infelizmente, é a gente continuar a negligenciar a nossa criança interna, né, porque se eu quero perdoar os meus pais passando por cima da minha raiva e frustração, como uma forma de querer me livrar desses sentimentos, né, é passar por cima da minha criança interna, que tem todo o direito de sentir raiva, todo o direito de se sentir como ela está se sentindo, né? E a principal mensagem da nossa infância era justamente essa: você não deveria se sentir como você se sente, né? E não existe isso. É a mesma coisa você chegar numa planta que não recebeu sol, não recebeu água, não tem uma terra ali, né, nutritiva, né, que nutre ela, e falar, você não deveria estar assim, você deveria estar crescendo, você deveria estar, entendeu? Mais rápido, sabe? Tipo assim, não faz sentido nenhum, né? E outra coisa, normalmente na nossa sociedade, quando a gente, né, quando um carro estraga, quando uma semente não brota, né, quando alguma coisa não funciona, você não chega no carro, nossa, o carro lixo, você não funciona porque você não sabe funcionar, então não chega na semente e fala, sua semente lixo, você não consegue brotar, né? Ninguém faz isso. Você vai lá, você olha as circunstâncias externas, você entende que se o carro está quebrado porque o motorista não sabe dirigir, porque o motorista é um cocô, entendeu? Que não cuida do próprio carro, né? Se um jardineiro não consegue fazer uma semente, uma planta, né, florescer, porque ele é um jardineiro merda, porque ele é um jardineiro ruim, entendeu? Então é uma lógica, gente, de que todo mundo entende, né? Mas quando chega, né, em doenças mentais, quando chega na sociedade, né, quando tem uma pessoa
sei lá, esquizofrênica, um psicopata, não sei o quê. Ah, a culpa da pessoa é genética. Sim. Ah, é ela que é culpada. Não a sociedade e a forma como a gente se relaciona. Né? Então a gente faz como se as pessoas fossem a doença, mas elas não são, elas são um sintoma. A doença é a forma como a gente se relaciona. Né? Essa autonegligência, essa inconsciência nas relações familiares, né? Entre pai e filho, mãe e filho, né? E a forma que a gente aprendeu a sobreviver, né, a uma infância aterrorizante é se esquecendo. Né? E, inclusive, no livro Processo de Integração, né, O Corpo Lembra que a Mente Esqueceu, eu explico exatamente isso, né, de como a gente se desassocia, né, de situações né, traumáticas no nosso passado, exatamente, com uma forma de fuga, né, porque o único poder que uma criança tem quando, né, ela é muito pequena, enquanto a gente ainda é criança, justamente se desassociar da situação, sair do meu corpo, porque não tem nenhuma outra forma de fugir, né, de um sentimento de impotência, de apanhar na infância e ainda ser culpado por isso, né, e as coisas vão bem mais fundo, né, abuso sexual infantil, coisas assim bizarras. Então a maior parte de nós nem se lembra da própria infância, né, e quando se lembra, uma infância ditada. E quando você começa a trabalhar com o seu subconsciente, quando você começa a olhar seu passado da perspectiva de uma câmera, né, que só registra, porque o nosso corpo físico, ele registra tudo, né? Ele registra de forma objetiva as coisas que aconteceram com a gente. Então, se você não funciona, se você não consegue funcionar, é porque alguma coisa aconteceu com você e você tem que descobrir o que é, né? E a partir disso mudar, né, a causa. Então, quando eu faço um trabalho com as pessoas, quando eu faço hipnose principalmente, né, elas voltam no passado, elas enxergam certas situações de uma forma objetiva, como elas realmente aconteceram, né, e é um choque, obviamente, no começo, porque você percebe, caraca, minha vida foi uma mentira, né, primeira coisa. Mas a partir disso você ganha o seu poder de volta, porque se eu sei o que está causando, né, a minha depressão, por exemplo, eu tive crises de pânico minha vida inteira, já parei no hospital várias vezes por conta disso, né? E eu não sabia porque eu tinha crises de pânico que vinham do nada, aparentemente. E aí, fazendo, né, o shadow work, fazendo a hipnose e descobrindo certas coisas, né, sobre mim mesma, eu descobri que meu pai era um pedófilo. Né? Então, minhas lembranças ativas da minha infância, do meu pai me ensinando a tocar violão, me ensinando a andar de bicicleta, sabe? Um homem normal, né? Sim, romantizado, né? Recortes de um homem fragmentado, né? E aí você vê essas cenas e em contraste com as cenas onde meu pai me abusa quando eu tenho 2 anos de idade. E é óbvio que o pânico que eu senti, que na época não tinha nome, porque eu não tinha nenhum cérebro, né, um sistema cognitivo que pudesse processar aquela dor, então meu corpo processou aquilo como puro pânico, puro desespero, pura impotência, né? E isso ficou registrado no meu corpo. E aí, gente, remédios não vão fazer esse tipo de coisa passar. A única coisa que vai passar é você ter coragem de sentir, atravessar a sua dor, dar presença para ela, que daí sim ela se dissolve quando ela é sentida. Né? Só assim. Só assim. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!